Olá, tudo bem com vocês? Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Mais um estudo da Palavra de Deus. Você tem acompanhado nosso estudo? Se você está pela primeira vez acompanhando nosso estudo, só você voltar ali na playlist, né? Estudos Bíblicos, você vai ver nossos estudos anteriores, que estão maravilhosos. Acompanhe nossos estudos. E se você já está acompanhando conosco, louvado seja Deus. Deus te abençoe e todos sejam bem-vindos. Hoje o estudo nós vamos falar sobre o milênio. Já ouviu falar sobre isso? No estudo anterior a gente falou sobre a volta de Jesus. Jesus volta, o que acontece depois? Nós vamos ver pela palavra de Deus, acontece o milênio. Muitos acreditam que o milênio é aqui na terra. Jesus vem, já inaugura, vai ter 1000 anos de paz aqui na terra. Muitos acreditam que o milênio vai ser lá no céu, depois a cidade santa desce. Nós vamos ver biblicamente o que é verdade sobre isso, tá bom? Se você puder, curve sua cabeça para uma oração. Senhor Deus maravilhoso Pai, muito obrigado, Deus, por mais oportunidade de ter esse estudo bíblico, que o Espírito Santo possa nos guiar a toda a verdade e que possamos, Senhor, em nome de Jesus, aprender mais a Tua Palavra e colocar em prática a nossa vida. Perdoa nossos pecados, transforma nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá mais uma vez, mais uma jornada aí no estudo bíblico da Palavra do Senhor. Hoje os 1000 anos. Aí a primeira pergunta que a gente deve fazer: que duas ressurreições haverá na volta de Jesus? Na volta de Jesus, ele vem, que duas ressurreições haverá? Então vamos ler o texto da Bíblia que está em João 5, 28 a 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Atos 24, verso 15. Diz assim: tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto do justo como do injusto. Então haverá duas ressurreições, uma do justo e outra dos injustos. Mas será que as duas serão na volta do Senhor Jesus? Será que quando Jesus vier, também os ímpios que morreram vão ressuscitar? Ou só os justos? Ou os dois? Vamos ver pela palavra de Deus? Vamos lá. Então você pega a sua Bíblia e acompanha conosco na sua Bíblia. É na sua Bíblia que nós vamos estudar. Vamos lá. Quando ocorrerá a ressurreição do justo? Do justo. Quando é que vai acontecer isso? 1 Tessalonicenses 4,16. Portanto, o Senhor mesmo dará a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, quem vai ressuscitar primeiro? Os justos, aqueles que morreram crendo na fé em Cristo Jesus. Aqueles que morreram aceitando a Cristo Jesus como Salvador e Senhor, eles vão ressuscitar na volta de Jesus. Primeiro é eles. Vamos ver outro texto. Apocalipse 20, verso 6, lá no final da Bíblia, último livro. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Olha que interessante. Quem vai ressuscitar primeiro? Os justos. Por que os justos vão ressuscitar? E é interessante que os justos vão ressuscitar e neles não vai ter o poder. A segunda morte. O que é a segunda morte? É a morte eterna. Essa morte que todos a gente morre hoje é a morte carnal, a morte que todo mundo tem. Os justos e os ímpios, né, vão morrer. E isso vai acontecer, isso é natural. Mas a segunda morte é a morte eterna. É aquela morte que nunca mais a pessoa vai existir. É a morte dos ímpios. Misericórdia. Então Jesus veio nos dar vida eterna. Pode ser que a gente passe pela essa primeira morte, mas quando Jesus vier, os justos nós, louvado seja Deus, vamos ressuscitar para a honra e glória do nosso Senhor Jesus e transformado, né? Nosso corpo abatido vai ser transformado em corpo glorioso. Vamos lá, vamos avançar. Quando a ressurreição dos ímpios? Quando vai acontecer, então, a ressurreição dos ímpios? Os justos na volta de Jesus e dos ímpios. Apocalipse 20, verso 5. O restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Então, os restantes dos mortos, né, os ímpios que não ressuscitaram,
vão ressuscitar depois dos 1000 anos. Então Jesus volta, inaugura os 1000 anos, e a gente ainda não viu se os salvos vão estar no céu, vão estar na terra. De uma coisa a gente sabe até aqui, que os ímpios não vão ressuscitar até que se completasse os 1000 anos. E aí a gente vai ver pelo estudo, depois de 1000 anos, os ímpios ressuscitam para receber o juízo final, somente para isso. Então os justos ressuscitam na volta de Jesus, e vamos ver o que vai acontecer. Vamos avançar no estudo para ver. Quais os acontecimentos no início do milênio? Então Jesus volta, inaugura o milênio, começa o milênio. Quais os acontecimentos no início desse milênio? Vamos ver. 2 Tessalonicenses 2,8. 2 Tessalonicenses 2,8. Está escrito assim: e então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, começa o milênio. Quando Jesus volta, aqueles que estão vivos, que são ímpios, vão ser destruídos, como diz o texto, né? O texto diz assim, ó: então será revelado o iníquo, e a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, quando Jesus vem, ele vem agora em poder, em majestade, em glória. Os ímpios não vão suportar. Então, Jesus é um fogo consumidor do pecado. E essas pessoas não aceitaram Jesus, não foram transformadas, não abandonaram seus pecados. Elas, pela vinda do Senhor Jesus, elas morrem, elas são fulminadas, porque elas não suportam, né? Porque elas estão no pecado. Então Jesus destrói o pecado e elas estão junto com o pecado, elas são destruídas. Então os ímpios são mortos na volta do Senhor Jesus. Aqui estão vivos, né? Bem interessante. Vamos ver? Vamos avançar. E acontece outra coisa no início do milênio. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo dará a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Continuando. Depois nós, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Então o texto falou bem interessante. Aqueles que estão em Cristo Jesus vivos serão arrebatados junto com os mortos que ressuscitaram, que são pessoas salvas, que morreram salvas em Cristo Jesus. Então quem está vivo, vamos falar dos vivos agora. Nós vimos num texto que os vivos que são ímpios vão ser destruídos pelo sopro do Senhor Jesus, pelo seu poder, pelo resplendor dele. Os ímpios são mortos. Agora os justos que estão na presença do Senhor Jesus, aqueles que aceitaram a Cristo, né, vão ser arrebatados, transformados e vão ser arrebatados, levados para os ares. Então nós já vemos aqui um detalhe que é bem interessante, que o povo salvo, o crente, vai ser arrebatado, eles não vão ficar na terra. Então Jesus não vai inaugurar um milênio na terra. Ele vem, busca seus filhos e sobem com eles. E os ímpios vão ser destruídos. Vamos lá. Mais um texto da condição no início do milênio. Apocalipse 20, verso 1 a 3. Apocalipse 20, verso 1 a 3. Então vim descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. E ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. E lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completasse 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto. Pouco tempo. Olha que interessante. Então o que acontece no início do milênio? Satanás é preso. Satanás é preso aqui nessa terra e ele só vai ser solto depois de 1000 anos. Ele é preso, Satanás fica preso, a prisão de Satanás. E alguns acham que a prisão de Satanás ele vai ficar assim, citou até correntes, né? É uma prisão porque agora, como os ímpios estão todo mundo morto, os salvos foram levados com o Senhor Jesus, quem ele vai tentar? Qual é o trabalho de Satanás? É tentar e destruir, né, o ser humano. E ele não vai poder mais fazer isso, não vai ter ninguém na terra. Então a terra vai estar assolada. Falou até aqui que vai prender ele no abismo. Por que abismo? Algumas pessoas ficam interpretando, né? Vai ter aqui na terra um abismo, um buraco, onde vai ser jogado Satanás, um inferno. Claro que não. O abismo, o que significa o abismo?
é a terra que vai estar desolada, sem nenhum ser humano, destruída. Quer ver um exemplo? Abra sua Bíblia aí em Gênesis 1, verso 2. A terra vai voltar ao que era aqui, ó. Por isso que ele foi preso no abismo. Gênesis 1, verso 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, antes de Deus formar essa terra completamente como é hoje, né? Como que era a terra? Era um abismo, sem forma e era vazia. Então, a terra sem forma e vazia significa abismo. Então, Satanás é preso aqui pela circunstância, não é preso com a corrente, né? Como que vai prender algo espiritual? Satanás ultrapassa paredes, né? Então, ele vai estar preso circunstancial. Ele vai estar preso, a terra vai estar como um abismo, sem ninguém para tentar. Ele vai ficar correndo para um lugar, para o outro, andando para um lado, para o outro, só refletindo o que ele fez, sem ninguém para tentar. Vai ficar aqui 1000 anos. Então, esse é o início do milênio. Vamos recapitular? O Senhor Jesus volta, a morte dos ímpios, ressurreição dos justos, arrebatamento dos justos e prisão de Satanás. Então, isso acontece no começo ali do milênio, quando Jesus volta. Quais as condições agora durante o milênio? O que vai acontecer assim durante o milênio? Vamos ver? Apocalipse 20, verso 4, que diz assim, ó: Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foram dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, durante o milênio, o que vai acontecer? Haverá um julgamento. É o julgamento comprovativo. Hoje nós estamos no julgamento que é do juízo investigativo. Nós estamos sendo investigados. É chamado juízo investigativo. O que é isso? Quando as nossas vidas passam em revista perante o céu. Porque muitas pessoas podem estar na igreja, mas podem estar enganando os outros. Então Deus não pode enganar. Não pode enganar os santos anjos. Então nosso nome está passando em investigação lá no céu. Porque Deus conhece as intenções do coração. Até quando a gente vai dar uma cesta básica, ajudar uma pessoa, pode ser que a nossa intenção seja de ganhar votos, seja de ganhar status. E Deus não aceita isso. Para o homem, olha que homem bondoso, dando cesta, ajudando outras pessoas, mas qual é a intenção por trás? E Deus sabe todas as coisas. Então, nós estamos passando por um juízo investigativo. Deus sabe quem está fazendo pelo bem ou com outras intenções. Logo quando Jesus volta, começa o milênio, quando a gente viu em outros textos aqui anteriores. E aí começa o juízo comprovativo ou comprovatório. É aquele juízo que o nome já diz. É o juízo que comprova que aquelas pessoas que se perderam, por que elas se perderam? Então elas tiveram chance, mas não quiseram estar ali. Então todo o céu vai dar glória a Deus. Nenhuma pessoa vai se perder porque ela não teve como saber. Ela se perdeu porque ela teve oportunidade e não quis. Então é um juízo comprovativo, comprovatório. Vamos continuar, tem mais um texto aí sobre esse assunto. 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6, verso 2 e 3. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida? Então esse texto comprova que lá no milênio, lá no céu, o justo, oxalá que seja eu e você, vamos estar lá, louvado seja Deus com nossos familiares, os justos vão julgar quem? Os ímpios e Satanás, seus anjos que se perderam. Nós vamos julgar. E não é um julgamento para absolver ou punir. É um julgamento só para comprovar aquilo que ela teve chance e ela não quis. Inclusive nós vamos ver os santos anjos. Quanto tempo Deus passou assim de misericórdia com eles e eles rejeitaram e foram expulsos do céu, né? Vamos ver outro texto, isso durante o milênio. Jeremias 25, 33. Está escrito assim: os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra, não serão planteados, nem recolhidos, nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. Olha que texto interessante. Então, durante o milênio, como é que vai estar os ímpios aqui? Como esterco embaixo da terra.
mortos, ninguém vão enterrá-los. Então vai estar todos mortos. Essa ideia que o milênio aqui na Terra e que alguns vai ter chance ainda durante o tempo, isso é uma falácia. Todo ser humano vai estar como esterco. E ninguém vai estar no inferno não, viu? Como falam aquele inferno que passa em filmes, em desenho, que as pessoas vão estar sendo queimadas e Satanás espetando ela com um garfo. Isso é mentira, isso é falácia, isso é filosofia. Isso é coisa que não tem nada a ver com a Bíblia. O inferno é a sepultura, o Sheol. Vamos continuar. Durante o milênio, as condições durante o milênio. Jeremias 4, verso 23 a 27. Jeremias 4, verso 23 a 27. E olhei para a terra, ei-la sem forma e vazia. Lembra que a gente viu lá no começo de Gênesis, sem forma e vazia, um abismo? Para os céus e não tinha luz. Olhei para os montes, eis que tremiam, todos os outeiros estremeciam. Olhei ainda, eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor, toda a terra será assolada, porém não a consumirei de todo. Lembra que a terra vai estar ali, né? Sem forma e vazia, como o abismo, vai estar ali. Mas olha, não ficou nem o ser humano, ela estava sem forma e vazia. Por quê? Na volta do Senhor Jesus, Jesus mata as pessoas. Então, na volta do Senhor Jesus, Jesus destrói com seu sopro, com a sua glória, mata os ímpios. Os ímpios morrem, né? Porque eles fixaram ali com o pecado e morrem pelo poder do Senhor Jesus. E os salvos vão ser levados. Então, a terra vai estar sem ninguém. Com os anjos, que a gente viu em algum texto aqui, porque a gente viu em textos anteriores, que Satanás vai ficar preso aqui nessa terra, né? Satanás e seus anjos aí vagueando, né? Mas sem nenhum ser humano. Vamos ver outra coisa. Apocalipse 20, verso 2. Nós já vimos esse texto, mas vamos relembrar. Durante o milênio, como é que vai estar Satanás? Apocalipse 20, verso 2. Diz assim: ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então Satanás vai estar preso durante 1000 anos pela circunstância. Não tem ninguém para tentar. A terra vai estar assolada, vazia, sem ninguém para ele tentar. Porque o trabalho dele é matar, roubar e destruir, né? Ele vai fazer como? Sem pessoas, sem seres humanos. Agora, qual é a condição no fim do milênio? Nós vimos ali no começo do milênio, durante o milênio, vamos recapitular, os justos vivem, julgam e reinam com Cristo, né? Estão julgando. Os ímpios estão mortos, a terra está vazia e Satanás está preso. Agora, no fim do milênio, quando acabar o milênio, o que vai acontecer? Vamos lá, vamos à Bíblia. Apocalipse 21, verso 2. Diz assim: vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então, meus queridos, como diz Apocalipse 21, 2, a Nova Jerusalém desce lá do céu com santos anjos, com Jesus e com os salvos lá dentro, desce aqui na terra, louvado seja Deus. Então depois do milênio, a Nova Jerusalém, onde os justos estavam com Jesus, onde os salvos estavam com Jesus, ela desce aqui para a terra. Olha que benção! Isso no fim do milênio. Agora vamos ver Apocalipse 20, verso 5, o que acontece depois. Olha, muito interessante, né? A Bíblia, nós temos que descobrir a chave assim para montar o quebra-cabeça. O Espírito Santo nos dá poder. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bom, se o texto diz que eles não reviveram, os mortos, né, que são os ímpios, até que se completasse os 1000 anos, então agora eles vão ressuscitar. Os ímpios, lembra que eu falei dos juízos investigativos que é hoje? Nós estamos sendo investigados. Juízo comprovativo é ali durante o milênio, que vai comprovar por que eles estão salvos, por que eles se perderam. E agora vem um juízo final. Então é necessário que os ímpios ressuscitem, porque eles não ressuscitaram na volta de Jesus. Vamos ver. Apocalipse 20, verso 7. Agora o verso 7. Quando, porém, se completasse os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Agora Satanás é solto da sua prisão. Os ímpios ressuscitam. Imagina a cabeça de Satanás. Ele sempre engana, né? Sempre engana os ímpios. Ele vai tentar enganar, ó, eu que ressuscitei vocês. E nós somos a maioria.
Vamos atacar a Nova Jerusalém? Olha, será que ele vai fazer isso? Vamos pensar. Apocalipse 20, verso 8 e o 9. É onde você está nesse mesmo capítulo, só que o 8 e o 9. E sairá e seduzirá as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número desse é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Então Satanás agora sai para enganar todos os ímpios, né? Olha, eu ressuscitei vocês. Nós estamos em maioria. Nós somos como a areia do mar. Você pode contar a areia do mar? É muita gente que vai se perder, né? Que não seja eu, que não seja você, que não seja a nossa família, em nome de Jesus. Que possamos estar ali dentro do muro de Jerusalém, a Nova Jerusalém, guardado pelos seus santos anjos do Senhor Jesus. Amém por isso, né? Então agora Satanás marcha com os ímpios para destruir a cidade, para invadir a cidade. Porque eles vão pensar assim, nós somos a maioria, eles são minoria, vamos acabar com eles. Então o que vai acontecer? Será que eles vão conseguir invadir a Nova Jerusalém? Será que eles vão conseguir destruir santos anjos, o Senhor Jesus e os salvos? Vamos ver Apocalipse 20, o verso 9 e o verso 10. Ó. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, o fogo do céu e os consumiu. O diabo sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Olha que interessante. Então desce fogo do céu e os destrói. Totalmente, eles são destruídos completamente. Agora vamos entender um detalhe que é muito interessante. Aqui no final do texto, Apocalipse 20, verso 10, falou que serão atormentados de dia e de noite pelo século do século. Será que esse século do século é para sempre? Será que eles vão estar queimando para sempre no inferno, a arder eternamente? Vamos ver. Por isso que é bom a Bíblia, irmãos, para a gente saber, será que esse eternamente é para sempre mesmo, século do século? Então vamos ver um texto que é bem interessante, que elucida isso aí. Será que é para sempre? Será que os ímpios vão estar queimando eternamente? Malaquias 4, 1 e depois o 3. Ó. Pois eis que vem o dia do Senhor, que arde como fornalha. Todos os soberbos e todos que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que não lhe deixará nem raiz, nem ramo. Olha, nem raiz, nem ramo. Pisarei os perversos, porque se farão cinzas debaixo da planta dos vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Então, os ímpios vai ser cinzas. Eles vão queimar, mas não é um fogo eterno. É até que dure. Quando fala século do século, eternamente é até que dure. Ou seja, a consequências são eternas. Essas pessoas não vão mais existir para sempre. O mal não existirá, o mal não levantará a segunda vez. Então Satanás, os seus anjos e os ímpios vão ser destruídos completamente para sempre, eternamente. Vão ser destruídos eternamente. Vamos ver mais um texto, Judas verso 7, que diz assim: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas, para exemplo, do fogo eterno, sofrendo a punição. Aqui fala que Sodoma e Gomorra sofreu a punição e é um fogo eterno. Será que Sodoma e Gomorra está queimando ainda? Desceu fogo do céu, a gente conhece a história, né? Deus usou seus santos anjos e tirou Ló e sua família ali, né, de Sodoma, e caiu fogo do céu. Sodoma está queimando ainda? Claro que não. Sodoma está totalmente destruída. Então, fogo eterno, séculos do século, quando a gente vê num contexto, é que é a consequência eterna. Não mais vai haver. Sodoma e Gomorra, nunca houve mais essa cidade. Eternamente destruída, eternamente apagada. Isso que é eterno. Não é como alguns pensam que fogo é eterno é a pessoa queimando eternamente. Então a gente pensa num Deus de misericórdia, a gente está lá no céu, a gente está lá na cidade nova,
a santa cidade, a Nova Jerusalém, e pensando que um querido, um amigo nosso está queimando eternamente em outro lugar. Será que a gente vai viver em paz? Claro que não. A gente sabe que eles vão ser destruídos por sua escolha, mas isso vai ser apagado da nossa mente, porque a gente sabe que eternamente eles foram destruídos, vão ser esquecidos eternamente. Aqueles que não escolheram estar do lado do Senhor Jesus, mas não vão estar queimando. Deus até nisso é misericórdia. Deus destrói completamente. Deus não tem uma vingança eterna. Deus não deixa a pessoa sofrendo eternamente. Deus tem sentimentos infinitamente mais altos que o nosso. Se a gente não gosta de um animalzinho sofrer, de uma pessoa estar sofrendo, será que Deus gosta? Eternamente ele vai ficar alegre com o sofrimento? Por isso que a Bíblia fala que Deus enxugará toda lágrima de nós, porque nós vamos chorar. Alguém conhecido nosso, um parente vai se perder, nós vamos chorar, mas essa lágrima vai ser enxugada, porque nós sabemos que Deus é justo. Louvado seja Deus. Então, meus queridos, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que todos se convertam. Vamos ver o texto? Ezequiel 33:11. Diz assim: Disse-lhe, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Então, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus quer que todos se convertam, todos cheguem ao arrependimento e aceitem a Cristo como Salvador e Senhor das suas vidas. Não quer você aceitar Jesus como Salvador da sua vida? Não quer você estar na Nova Jerusalém, onde haverá um novo céu e uma nova terra? E o mal não existirá mais? Vamos ver o texto? Apocalipse 21, verso 1, diz assim, ó: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então haverá um novo céu e uma nova terra. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus quer que todos cheguem ao arrependimento. Deus quer que todos estejam nessa novo céu e nessa nova terra. Não quer você fazer parte dessa nova terra, você e sua família? Não quer você estar nesse lugar maravilhoso que não haverá mais morte, não haverá pandemia, não haverá mais doença, não haverá mais guerra, não haverá mais morte, nenhuma separação? Não quer você estar nesse lugar onde as crianças podem brincar livremente, onde elas vão crescer livremente sem nenhum perigo? Não haverá ladrão, não haverá mais homicida, não haverá roubadores. Louvado seja o Senhor. No próximo estudo a gente vai estudar sobre a nova terra. Então acompanhe conosco nesse estudo. Ore comigo nesse momento, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e ele muito vai fazer. Ele pode restaurar sua família, ele pode trazer saúde àqueles que estão doentes, ele pode curar os enfermos, ele pode ressuscitar os mortos. Jesus falou, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, mesmo que pereça, ele viverá. Jesus é o pão da vida. Não quer você hoje experimentar esse pão da vida? Jesus é a água da vida. Não quer você tomar dessa água para que você tenha vida com abundância? Não quer você salvar a sua família? Não quer você entrar nessa arca que está sendo construída, que é Cristo Jesus? Que Deus te abençoe, que você possa tomar uma decisão ao lado do Senhor. Então, que essa seja a sua decisão. Gostaria de fazer parte do povo que vai estar no céu 1000 anos com Jesus. Qual é a sua decisão? Sim ou não? A decisão está nas suas mãos. Só você pode decidir. Ninguém pode forçá-lo a decidir. A decisão é sua. Por isso que o julgamento do Senhor Jesus vai ser reto, porque todos vão tomar a decisão voluntariamente. Nós temos o livre-arbítrio para escolher o sim ou não. Espero que você esteja escolhendo o sim, em nome de Jesus, que você permaneça nesse sim. Feche os seus olhos, vamos orar? Senhor Deus, maravilhoso Pai, estou com essa pessoa me assistindo aqui, Deus, me ouvindo, que ela tome a decisão ao lado do Senhor, que ela sinta o fogo do Espírito Santo, que o Senhor possa transformar esse coração, que o Senhor possa ajudar, que possamos juntos estar com o Senhor Jesus lá no céu, nos 1000 anos, e descer com o Senhor Jesus na Nova Jerusalém.
Ó Deus, ajude que nossos familiares, amigos e queridos estejam lá também. Ó Deus, se alguém está enfrentando alguma dificuldade, enfermidade, está com solidão, com tristeza que perdeu um ente querido, que o Senhor possa colocar sua promessa, Deus, no coração dessa pessoa. Que logo mais nós vamos estar reunidos, todos juntos com o Senhor Jesus. E pedimos e agradecemos, não que haja mérito em nós, em sim com o perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Espero você no próximo estudo sobre a nova terra, que será maravilhoso. Que você tenha um ótimo dia, na doce companhia do Senhor Jesus.